O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, podemos sentar um instante para meditarmos este Evangelho, esta palavra de Deus. Antes de entrar nesse Evangelho, a lei do talião que anunciei na chamada da missa, a palavrinha também por essa segunda carta aos Coríntios, vale a pena lê-la. Estamos em casa, e às vezes sem muitas ocupações, procurando preencher o tempo com qualquer coisa. Pegamos essa carta, leiamos, vamos sublinhando, anotando alguma pergunta, alguma dúvida, oportunamente podemos fazer, podemos esclarecer. Belíssima carta, Paulo vai abrindo, é a carta mais autobiográfica, onde ele fala mais de si, e como vemos aqui hoje também, né, ele falando de si, e ele fala então, ali nesse capítulo agora, né, o momento favorável é agora, não podemos ficar adiando as coisas, né, e como adoradores de Cristo, não podemos ficar exortamos a não receber a graça de Cristo em vão, graça da vida, para fazermos o bem, para ajudarmos, para crescermos, para construirmos o reino de Deus, não o reino de maldade, de violência, de concentração assustadora de riqueza e de fome e de miséria por todos os lados. Então, a graça de Deus, no momento favorável, é agora o dia da salvação. Quantas vezes temos que tomar uma decisão ou para deixar alguma coisa ruim, né? Não podemos ficar adiando, temos que começar logo. É agora o tempo, é agora. E também para pedir perdão, para dar um perdão em casa, para reatar uma amizade, para restabelecer um contato e readquirir a paz. Não podemos ficar adiando, carregando uma espinha. É agora o tempo favorável. E ele, então, apresenta numa efusão retórica as suas intenções, então, uma riqueza impressionante da alma de Paulo, apaixonada por Cristo, pelo reino de Deus. Então, por isso ele tem essa cascata de palavras belíssimas que vão apontando sempre sinais de contradição, que o apóstolo sempre vai ser um sinal de contradição na sociedade. Na sociedade. E a sociedade, ela não pede vingança, ela pede amor, vamos ver isso logo no Evangelho de hoje, né? Então vejam quantas palavras, né? Nunca fui motivo de escândalo para ninguém. Nosso ministério, né? Para que o nosso ministério seja desacreditado, mas aí vem aquela fofoca, vem aquela palavra ruim, e aqueles falsos apóstolos, falsos pastores, que vão insuflando essa comunidade que Paulo ama, e que é a mais problemática do Novo Testamento, e cheia de divisões e tal, né? Ele disse, nunca dei motivo, mas ela para ser desacreditado, mas ele começa a ser desacreditado lá. E em tudo nos recomendamos como ministros de Deus. Então não tinha outros interesses por trás da atuação de Paulo, ministros de Deus. E disse com muita paciência, e elenca uma série de coisas em que ele se exercitou, né? Tribulações, necessidades, angústias, açoites, né? Que pegou aquelas, mais de uma vez, aquelas 40 chibatadas menos uma, né? Açoites, prisões, tumultos, fadigas, insônias, jejuns,
Aqui, jejuns, castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade no espírito, no amor sincero, essas virtudes para o apostolado, né? No poder de Deus, em armas da justiça, se armou com as armas da justiça, ofensiva e passivamente, né? Ofensivas e passivamente, porque diante da injustiça, fazemos continuamente, né? Mas ofensivas e defensivas, para defender alguém e também para não deixar que a injustiça seja cometida, né? E ele praticou isso em honra e desonra, em com boa ou má fama. Considerados, ele disse, fomos considerados sedutores, mas éramos verdadeiros. Acusaram, ó, né? E é também essa dor que marca o coração de um familiar, de um apóstolo, né? Como desconhecidos, sendo, porém, conhecidos, a ingratidão, né? E considerados moribundos, mas estávamos vivos, e assim vai essa belíssima carta, né, colocando isso aí. A riqueza de uma alma apaixonada por Cristo, numa polaridade dos paradoxos, né, sendo bom diante de tanto mal, etc., que ele vai apresentando aí, né? E sempre os recursos modestos que dispõe, uma riqueza de alma, mas poucos recursos modestos nas possibilidades de implantar o reino de Deus. Dispõe de poucos recursos para isso. Agora o Evangelho, este Evangelho que é o Evangelho que recorda, Jesus recorda a lei de Talião, que é a etimologia, né? Poderia ser a lei do tal, tal coisa. Olho, arranca um olho, arranca um olho, tal e qual. A lei do talione, em latim, né? A lei do talione. E queremos, então, meditar brevemente sobre esse texto belíssimo. É a quinta antítese que Jesus apresenta no Sermão da Montanha, dizendo, ouvistes o que foi dito pelos antigos, né? Olho por olho, dente por dente, assim é conhecido a lei do eu, porém, vos digo. Essa lei, ela teve origem para dar um freio à espiral da violência que se alastrava, como nós hoje também temos uma espiral de violência que se alastra, de dificuldade de admitir erros, de pedir perdão, de mudar de vida, de começar uma vida e um mundo novo. É difícil, é preferível alimentar a violência, o ódio, armas, guerras, ameaças, né? Então essa espiral, por isso veio essa palavra de Jesus, né? Aliás, a lei do talião era para dar um freio à espiral da violência, e ela vem lá do grito de Lameque em Gênesis 4, procurem lá, quando tiverem tempo, Gênesis 4, 23 a 24, quando Lameque, ele diz assim, assassinei um homem por causa de um ferimento e um menino por causa de um arranhão. Se a vingança de Caim valia 7, a de Lameque valerá 77 vezes. Então esse texto mostra o crescimento da maldade entre os seres humanos depois da negação que houve lá no Gênesis 4, da ordem estabelecida por Javé. O pecado rompeu essa ordem e entra o ódio, a violência, e que Caim mata Abel, e Lameque agora, e assim vai essa espiral. Essa lei pretendia pôr um freio à espiral da violência. Então, praticamente, esse texto introduz a lei para frear essa vingança. O texto de Gênesis introduz a lei da vingança. Se Caim 7 vezes, Lameque 77. E essa lei da vingança, instituída ali por Lameque, ela vai ser corrigida por Jesus em Mateus 18. Naquela ocasião, Pedro, ele vai perguntar para Jesus, Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que me
rendeu 7 vezes, a vingança de Caim 7 vezes, e aqui perdão 7 vezes, e Jesus não te digo 7 vezes, mas 77 vezes. Então, ali nós temos a correção da lei da vingança do olho por olho. O Evangelho, então, propõe uma atitude nova, a fim de eliminar pela raiz o círculo infernal da violência. Ao mal se paga com o bem. A resistência ao inimigo não pode ser feita com as mesmas armas. E dar a outra face, como diz o Evangelho, se alguém te dá uma bofetada, significa não retribuir o mal que o outro praticou contra ti. Não retribuirmos o mal que o outro praticou contra nós. Dar o manto a alguém é uma atitude de não resistência. É um gesto nobre, de profunda bondade, que leva à cimeira o ato de amar o próximo. O cristão, por isso, deverá seguir uma lógica diferente. Ele é chamado a quebrar essa espiral, respondendo com o bem. O direito à vingança na lei antiga cedeu lugar agora à lei da misericórdia. Não tem outra lei para nós seguirmos. Para não responder na mesma moeda, o discípulo de Cristo tem que pedir a graça dele, a presença dele, e a capacidade de implantar gestos radicais de tolerância e de compreensão. Uma das bem-aventuranças de Mateus, ela fala exatamente deste caminho que devemos percorrer para criar um mundo novo. Felizes os mansos, porque herdarão a terra, não os guerreiros, os mansos. Peçamos então a Jesus, o príncipe da paz, a graça de não revidarmos alguma ofensa ou não pagarmos alguém com a mesma moeda, e para que tenhamos a capacidade de quebrar a violência respondendo ao mal com o bem. Vamos fazer então essas palavras, nossas palavras, é hoje o dia para mudarmos alguma atitude interior nossa, especialmente nas nossas relações, especialmente nas nossas famílias. Então, irmãos e irmãs, nós vamos agora, com esse pensamento, alimentando assim o nosso coração com a palavra de Deus, nós vamos seguir com o ofertório, vamos oferecer uma oferta, um sacrifício. Paulo fala um jejum, uma penitência, uma oração por alguém e para o reino de Deus pela igreja.